E aí, prontos para mergulhar nesse material? Hoje, nosso objetivo central é desvendar uma disciplina acadêmica que é, honestamente, fascinante e mega relevante para os dias de hoje, a teologia comparada. No mundo superconectado como o nosso, as tradições de fé inevitavelmente se esbarram, o que gera um monte de questões profundas sobre identidade e verdade. Então, para entender o que é de fato essa tal de teologia comparada, e mais importante ainda, por que ela importa hoje, vamos construir esse conhecimento passo a passo, bebendo direto da fonte. Ok, vamos mergulhar direto nisso com essa afirmação poderosíssima do teólogo Claude Jeffrey. Ele diz que o pluralismo se tornará o horizonte da teologia no século XXI. E isso captura perfeitamente a urgência da nossa conversa. O pluralismo não é mais só uma daquelas teorias distantes ou um tópico de debate de salão, sabe? É o próprio horizonte. É a realidade inescapável de vivermos juntos no século XXI. Reconhecer a diversidade religiosa não é mais opcional, mas sim o ponto de partida obrigatório para qualquer reflexão séria sobre o sagrado. Para a nossa explicação fluir bem, o roteiro de hoje é super direto. Vamos passar por 5 pontos. O cenário religioso pluralista, o que é de fato a disciplina, como ela vai muito além de outras áreas, o método na prática e, para fechar, por que tudo isso importa hoje. Ponto 1. O cenário religioso pluralista. Para entender a solução, a gente precisa primeiro visualizar o mundo atual, onde as fronteiras estão o tempo todo se reconfigurando. E aqui vai um fato surpreendente sobre esse cruzamento de culturas. Ao longo da história, figuras centrais de uma religião acabam sendo ativamente processadas por outras visões de mundo. Em contextos asiáticos, por exemplo, Jesus é muitas vezes compreendido através de conceitos não cristãos. Ele chega a ser visto como um sábio, um guru, um bodhisattva ou até mesmo um avatar. Mas aí fica a pergunta: como a gente lida de forma estruturada com esse tanto de ideias sobrepostas sem perder a própria identidade no meio do caminho? Historicamente, a teologia tentou dar conta dessa pluralidade usando algumas categorias, como os 4 famosos modelos do Paul Knitter. Funciona como um espectro. De um lado, temos o modelo da substituição, que defende uma única verdade absoluta. Depois vem a satisfação, que diz que existe uma verdade suprema, mas as outras têm verdades parciais. Aí temos a mutualidade, que aceita vários caminhos válidos, e no outro extremo a aceitação, que é o pluralismo total. Só que esses modelos, por serem muito amplos, acabam criando a necessidade de uma alternativa mais focada nos detalhes e na prática. O que nos leva ao ponto 2. O que é teologia comparada? Spoyer é muito mais do que um exercício seco de academia. Trata-se de uma metodologia dinâmica e profundamente pessoal. Então, o ponto crucial aqui é a definição do Francis X. Clunin. Ele chama isso de fé em busca de compreensão. E qual é o diferencial absoluto? Ela não finge ser neutra. O estudioso começa com os 2 pés firmes na sua própria tradição de fé, mas dá um passo super corajoso para aprender de forma muito ativa com as outras. O objetivo não é ser o juiz que decide qual religião é a verdadeira, mas sim buscar novas percepções teológicas que são iluminadas pela fé desse outro. E embora a estruturação acadêmica pareça recente, as raízes são bem profundas. Tudo começou lá no século XVI, com os missionários jesuítas na Índia, como Roberto de Nobile, mergulhando de cabeça nos textos locais. Isso muito antes de inventarem o tradutor no celular. Dando um salto para os anos 80, Francis Cluny finalmente deu uma estrutura metodológica formal à disciplina. Hoje, a teologia comparada já está firmemente institucionalizada, com programas super avançados rolando aqui mesmo no Brasil, como os cursos da FAGE desde 2018. Ponto 3. Além das outras disciplinas. Aqui, a gente vai aplicar a boa e velha regra da negação, porque, às vezes, a melhor forma de entender um assunto complexo é saber exatamente o que ele não é. Para começar, rola uma confusão clássica com a ciência da religião. Existe uma diferença vital aí. Enquanto a ciência da religião tenta ser neutra, examinando tudo com um olhar externo e bem objetivo, a teologia comparada faz questão de abraçar a perspectiva confessional. Ela lê os textos não como simples artefatos históricos do passado, mas como fontes vivas de aprendizado para a própria comunidade de fé. Outra distinção super importante é com a teologia das religiões, que é basicamente aquela dos modelos amplos do Knitter que a gente acabou de ver. Enquanto a teologia das religiões fica lá no nível macro, falando sobre salvação global, a teologia comparada vai para o micro. É como pegar uma lupa. Ela desce aos detalhes de forma minuciosa, engajando-se com textos sagrados particulares, rituais e todas as nuances de outra tradição. E por fim, ela vai bem além do diálogo interreligioso. Prestem atenção nisso. O diálogo é essencialmente uma conversa, é focado na escuta e na partilha de experiências. Já a teologia comparada é quase um trabalho de monge, exige aquele estudo acadêmico solitário e mega rigoroso.
É preciso dominar idiomas estrangeiros e quebrar a cabeça com manuscritos complexos para fazer as tradições dialogarem num nível puramente teológico. E é fascinante notar como esse debate epistemológico achou um terreno incrível no Brasil. Ao longo de quase 50 anos, cientistas da religião e teólogos por aqui criaram um modelo de cooperação ímpar. Em vez de operarem em bolhas hostis, essas áreas formam uma frente interdisciplinar fantástica. Essa via brasileira busca criar o que chamam de teologia pública, traduzindo a sensibilidade religiosa para o espaço público, sempre visando o bem comum e o respeito intercultural. Seção 4. O método na prática. Afinal, como as coisas acontecem? Como alguém se torna, no dia a dia, um teólogo comparativista? Vamos avançar e ver como isso se constrói passo a passo na chamada prática dialética. O passo 1 é a abertura hermenêutica. É basicamente estudar o outro de forma supercrítica, mas suspendendo totalmente os julgamentos. O passo 2 é pegar essas intuições e levá-las para uma conversa franca com a própria tradição original. E o passo 3, que fecha o ciclo, é o resultado mágico dessa mistura, uma verdadeira transformação teológica. Só que é impossível realizar todos esses passos acadêmicos sem uma imensa disposição pessoal. Estudar o outro tão de perto exige colocar as próprias certezas no modo silencioso, ainda que temporariamente. O pesquisador precisa topar se tornar vulnerável. E o mais incrível é que essa vulnerabilidade não significa perder a fé. Muito pelo contrário, é permitir que o contato com a tradição desconhecida transforme de maneira definitiva e enriquecedora a forma como o sagrado é compreendido. Isso tudo está longe de ser uma curiosidade para intelectuais trancados em bibliotecas. O esforço desse estudo reflete uma urgência gigantesca do nosso tempo. Refletir teologicamente sobre o pluralismo religioso é literalmente uma necessidade absoluta para evitar a fragmentação e aquela intolerância dogmática tão prejudicial hoje em dia. O que nos traz ao nosso último ponto, a seção 5. Por que importa hoje? Porque, se a teoria é de explodir a cabeça, a aplicação no mundo real é urgente. Avaliando de perto os argumentos, como os do abade Leon Dioff, fica nítido que o pluralismo não é um monstro. Aplicar as ferramentas da teologia comparada traz benefícios muito diretos. Ela supera a mentalidade de antagonismo, promove um enriquecimento da própria identidade original e atua como um pilar acadêmico valiosíssimo para fomentar a paz intercultural. É reconhecer que o sagrado encontra as pessoas de várias maneiras. E isso ilustra brilhantemente a mudança de paradigma que o século XXI pede de nós. Assumir que a fé é uma competição de soma zero, onde um precisa estar totalmente errado para o outro estar certo, é uma falácia tremenda. Reduz a riqueza da nossa experiência humana. Abandonar essa corrida antagonista permite que as tradições realmente colaborem e se respeitem. Conforme esse horizonte transreligioso fica mais claro nas pesquisas atuais, percebemos que as velhas barreiras estão obsoletas. E prestem bem atenção, manter essa visão mais ampla não dilui as tradições de forma alguma. Exatamente o oposto. Exige uma tremenda excelência acadêmica e a capacidade de lidar com a complexidade de frente, sem buscar atalhos rasos ou reducionismos. Tudo isso nos deixa com uma reflexão final fenomenal. Se o paradigma pluralista e a teologia comparada nos mostram que as religiões não precisam operar como entidades concorrentes em um ringue global, o que se torna possível a partir de agora? Quais novas camadas de verdade, inteligência e compaixão a fé poderia finalmente descobrir se a gente tiver a coragem de olhar genuinamente para o reflexo do outro? Fica o convite imenso para continuarmos desbravando e aprendendo.